Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez reunidos no nosso vídeo Espiritualidade para Todos, e Mirtes e Otávio. A Mirtes mais uma vez não pôde comparecer, está se recuperando ainda, mas se Deus quiser, semana que vem estará com vocês, conosco, né? Hoje eu vou falar sobre um tema que, aliás, foi me pedido diversas vezes. Vira e mexe, alguém pede, você precisa falar sobre isso, e a gente quer saber sobre isso. Então vamos lá. Qual é esse tema de hoje? Lei do retorno, ou também a lei da causa e efeito. É punição isso? Será que Deus vem para punir a gente? Não, não é punição. Para quebrar já esse paradigma do castigo, né? Você vai ser cobrado por isso, por aquilo. Então, a ação divina, tá? A ação divina, ela é uma ação educativa, não é punitiva. Deus não quer ver a gente sofrendo pelo simples prazer de sofrer por vingança. Você fez isso, olha, você vai ter que pagar. Aquela raiva, aquele ódio, aquele sentimento de vingança. Deus não tem sentimento de vingança. E tudo que nós fazemos, a gente colhe. Essa é a lei do retorno. Tá? E no Espiritismo, assim como em outras religiões, ela serve e suas implicações têm o objetivo da nossa evolução espiritual. Para o Espiritismo, a lei do retorno é um princípio fundamental que afirma que cada ação, positiva ou negativa, gera uma consequência que retorna ao seu agente. Em outras palavras, tudo que semeamos, colhemos. Não tenho a menor dúvida com relação a isso. Nossa colheita, ela sempre vem. E não é só coisas ruins, não, gente. A gente sempre tem aquela ideia, aquela fixação na coisa de sofrimento. Tem coisas boas, a gente colhe um monte de coisas boas. A gente precisa prestar atenção, abrirmos nossos olhos e vermos as coisas boas que nós colhemos também, tá? Do que fundamenta-se a lei do retorno? Vamos lá. Princípio de causa e efeito. A lei do retorno é vista como a manifestação da lei de causa e efeito, onde toda ação tem uma consequência correspondente. 2. Aprendizado e evolução. Em vez de punição, a lei do retorno é entendida como uma oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual. As dificuldades e desafios podem ser vistos como oportunidades para corrigir erros e evoluir, crescer, se melhorar. 3. Justiça universal. A lei do retorno promove a justiça universal, garantindo que cada espírito colha o que semeou, promovendo o equilíbrio e a harmonia do universo. É uma forma de harmonizar o universo. A justiça, ela visa a harmonização. Amor e bondade. Então, vamos lá. A lei do retorno também enfatiza a importância de cultivar o amor e a bondade, pois essas ações positivas retornam para o indivíduo de forma multiplicada. Semeadura e colheita. A lei do retorno é frequentemente ilustrada pela metáfora da semeadura e da colheita. As escolhas e ações de uma pessoa são como sementes que no futuro produzirão frutos correspondentes. Tá? Não vamos esquecer disso daí. Outro, liberdade de escolha. A lei do retorno não significa que o destino seja fixo, mas sim que essas escolhas e ações têm consequências. E a responsabilidade por essas consequências recai sobre cada indivíduo. Tá? Então, ela não é uma coisa fixa, definida, vai acontecer isso. Não, depende do que você faz. Reencarnação. A lei do retorno está intrinsecamente ligada à reencarnação, onde as experiências e ações de uma vida influenciam a próxima reencarnação. Então, você volta para corrigir suas falhas, para se melhorar, para crescer, para evoluir. Não é punição. A lei do retorno não deve ser interpretada como uma punição, mas sim um processo de aprendizado e evolução espiritual. Espiritismo e filosofia. A lei do retorno é um conceito central da doutrina espírita.
que se apresenta sob 3 pilares: ciência, filosofia e religião. E por último, Jesus e a lei do retorno. A lei do retorno é mencionada em alguns textos bíblicos e Jesus fala sobre a semeadura e a colheita, indicando que a lei do retorno é um princípio o quê? Universal. Dela ninguém escapa. Nós colhemos o quê? Que nós semeamos. Se a gente planta uma coisa boa, então a nossa colheita vai ser boa. Nós plantamos coisas ruins, a gente tem que passar por provas, né? E para que a gente possa aprender e não retornar a cometer as mesmas falhas, os mesmos erros, tá? Às vezes essas provas são mais intensas, nós chamamos de expiações, são bem mais intensas. Mas vamos lá. Segundo a doutrina espírita, a lei do retorno funciona como um guia para a justiça divina, garantindo que cada espírito colha exatamente o que semeou, promovendo assim aquele equilíbrio e harmonia do universo. Isso não deve ser visto como uma punição, né? Mas como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. A cada encarnação, o espírito tem a chance de reparar seus erros passados, desenvolver virtudes e contribuir para um progresso não só seu, mas também o quê? Da coletividade, de todos. Um exemplo prático pode ser visto na vida de pessoas que enfrentam dificuldades, mas que através da superação e do aprendizado, conseguem transformar essas suas situações adversas em experiências enriquecedoras. Essa transformação é a essência da lei do retorno, que nos convida a refletir sobre nossas escolhas e a buscar sempre o caminho do bem. A lei do retorno afeta nossas vidas de maneira muito profunda, influenciando cada aspecto de nossa existência, desde nossas relações pessoais, por exemplo, aquelas uniões antipáticas, vamos assim dizer, até nossas experiências profissionais e espirituais. Esse princípio nos ensina que tudo o que fazemos, pensamos ou falamos gera uma energia que eventualmente retorna para nós de alguma forma. No dia a dia, a lei do retorno se manifesta através das consequências diretas de nossas ações. Por exemplo, ao praticarmos a bondade e a empatia, criamos um ambiente de harmonia e cooperação ao nosso redor, atraindo interações positivas e oportunidades de crescimento. Por outro lado, ações motivadas por egoísmo ou negatividades tendem a gerar o quê? Conflitos e desafios, nos convidando a refletir sobre nossas atitudes e a buscar também a transformação interior. Ok, pessoal? Muito bem, vamos lá buscar na base espírita. Vamos lá para o Livro dos Espíritos. Esse tema é muito vasto. Quase toda a doutrina espírita é embasada em cima disso daí. Então tem muitos exemplos, muitas explicações. A gente vai procurar colocar alguns tópicos interessantes para que vocês pensem, reflitam e procurem se desenvolver em cima desse raciocínio, tá? No Espiritismo, a nossa fé ela é trabalhada para ser uma fé raciocinada, não é aquela fé puramente, simplesmente por acreditar, né? Fé cega, faca molada, não se esqueça disso. A fé nossa não pode ser cega, ela tem que pensar, tem que ser raciocinada, tem que ser entendida, para que ela não fique titubeando, fique vacilando. A fé tem que ser sólida. Só quem tem fé sólida consegue avançar mais adiante na nossa vida. Tá? Não vamos esquecer disso daí. A fé é muito importante. A fé é uma força que a gente traz dentro do nosso espírito para que a gente possa estarmos sempre fortalecidos perante nossas provas e os nossos desafios. Mas vamos lá. Livro dos Espíritos, pergunta 964. Mas, será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Resposta: Deus tem suas leis
e a regem em todas as vossas ações. Se as violai, vossa é a culpa. Indubitavelmente, sem dúvida, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Não, ele traçou o limite. As enfermidades, e muitas vezes a morte, são as consequências dos excessos. Tá? Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Assim que funciona a lei divina. Devido a ele, tá vendo? Xingou Deus. Mas ele morreu depois. Ele foi punido. Jamais Deus vai fazer isso. Isso é para ele, ele sabe, sabe das nossas fraquezas, da nossa infantilidade espiritual. A pessoa acaba por si só, de tanta maldade que ela traz em si, ela acaba puxando para ela energias negativas e acaba sendo punida de alguma forma, né? A questão 970. Em que consiste o sofrimento dos espíritos inferiores? Eles são tão variados, umas causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade. Assim também como os gozos, o são ao de superioridade. Pode-se resumir assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem. Verem a felicidade e não poderem alcançar. Pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos, tá? Remorsos, ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. Eis o que os tortura, eis que tortura o espírito inferior. Ele está sempre infeliz, nada o satisfaz, ele é incompleto, nada o sacia. A infelicidade é um estado permanente no seu espírito. Vamos a outra, vamos ao lado contrário, a 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasiona a desgraça dos homens. O amor que os une lhe é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Só o fato de fazer o bem os torna felizes. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Quanto mais elevado o espírito, mais feliz ele será. Somente os espíritos puros gozam, exato, da felicidade chamada suprema, absoluta. Mas nem todos os outros são infelizes também. Eu não sou um espírito puro ainda, estou em processo de evolução. Mas eu não sou uma pessoa totalmente infeliz. Eu tenho felicidade? Com certeza eu tenho. Consequência dos meus atos. Mas eu tenho muita felicidade também. Por quê? Porque eu já cheguei em certos patamares. Então eu não tenho certos sentimentos negativos, né, que eu tive anteriormente. Então eu vou me superando, eu vou me melhorando. Então, entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Ok, pessoal? É isso que é importante que a gente defina. Aqui na Terra ninguém é 100% feliz. Mas tem gente que já tem o quê? Um certo grau de felicidade. Não são pessoas que vivem constantemente infelizes. Você pode perceber, tem pessoas felizes, alegres, bem resolvidas. Quantos exemplos assim a gente não vê ao nosso redor? Pessoas tranquilas, pessoas de paz, que você vai conversar, você se sente bem de conversar com essa pessoa, porque ela te passa uma energia gostosa, uma energia agradável. Ela já tem um estágio de evolução maior. Isso que é importante frisar aqui no processo da nossa evolução. O sofrimento. Então vamos lá, vamos pensar em Jesus. Jesus disse uma frase muito interessante. No mundo tereis aflições. Está em João, capítulo 16, versículo 33. O
que sugere, por mais que se tenha fé, a vida do mundo é cheia de dificuldades. E não é verdade? Eu estou falando uma inverdade, uma mentira? Não. Todos nós temos dificuldades, sem exceção. No entanto, a frase continua. Ele continua. Como? Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha que coisa mais linda, né? Vocês querem vencer o mundo? Tem que ter bom ânimo. Não pode o quê? Desanimar. Os desanimados ficam ao gosto dos azares da vida, né? Porque ele fica se deixando permitir que o mal venha até ele. Então, o que indica que, apesar da dificuldade, é possível ter esperança, força na fé por Jesus venceu o mundo. É bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são-lhe um sofrimento, mas só o corpo sofre materialmente, no momento. Falando de alguém que morreu, a gente tem o costume de dizer que deixou de sofrer. Isso não é bem verdade, viu, pessoal? Ah, coitadinho, agora está descansando, deixou de sofrer. Não é verdade. Como o espírito está isento de dores físicas do corpo, ele não tem mais a dor do corpo, tais sejam as faltas que ele tenha cometido, pode estar sujeito a dores morais mais agudas. E pode vir a ser ainda mais desgraçado na nova existência, quando está desencarnado. Quando ele sai, seu corpo morre, acaba, ele pode sofrer mais ainda do que ele estava sofrendo. Então, o mal rico terá que pedir, e pode volta numa situação de correção, não é castigo. Para nós espíritas não tem castigo. Tá? Então, o mal rico terá que pedir esmola, e se verá abraço com todas as privações oriundas da miséria. Orgulhoso com todas as humilhações, o que abusa da sua autoridade e trata com desprezo e dureza os seus subordinados, se verá forçado a obedecer a um superior mais ríspido do que ele o foi. É a colheita. Todas as penas e tribulações da vida são expiações das faltas de outra existência, quando não da consequência da própria vida atual que se está vivendo. Não é só do passado, pode ser do presente. Logo que aqui houver de saído, vocês vão compreender tudo isso. A vida passa de uma forma assim para a gente como se fosse irreal. A gente não presta atenção na realidade da vida. A vida é um negócio muito importante, gente, tá? É muito importante. A felicidade parcial e plena. Como é que é essa história? Então, no Espiritismo, a felicidade é vista como um estado de bem-estar interior e de alegria, que pode ser parcial e pode ser plena. A felicidade parcial, ou seja, aquela que a gente pode alcançar aqui na Terra, enquanto reencarnados, que depende da nossa evolução moral e da prática da caridade, gente. Ah, caridade. Sem ela não há salvação. E é relacionada com a alegria que podemos sentir em momentos de trabalho, conhecimento e convívio com os outros. A felicidade plena, por outro lado, é um estado que só é alcançado no mundo espiritual, nunca é alcançada na Terra. Quando o espírito estiver completamente puro e aperfeiçoado. Que maravilha, tá? Um dia todos nós seremos anjos. A gente vai alcançar os patamares superiores. O tempo que isso vai durar depende de cada um, da dedicação, da aplicação que cada um tem em se aperfeiçoar e se aproximar cada vez mais dos ensinamentos de Deus e da obediência às leis divinas. Como alcançar a felicidade parcial? Posso alcançar? Posso. Tá? É importante desenvolver a capacidade de amar, de perdoar, de compreender, de praticar a caridade. É preciso buscar a nossa evolução moral, cultivar virtudes, como a paciência, a sabedoria e a humildade. Né? A relação entre a felicidade e a evolução. A felicidade e a evolução moral estão intimamente relacionadas no Espiritismo. Quanto mais nos esforçamos para evoluir moralmente, mais perto da felicidade plena estaremos. A prática da caridade e do amor ao próximo são caminhos essenciais para a nossa evolução e, consequentemente, para a nossa felicidade.
A gente não evolui para sermos o quê? Mais felizes, mais plenos e passarmos essa felicidade aos nossos irmãos. A importância da fé. Fé também é um elemento extremamente importante para a felicidade, pois nos ajuda a manter a esperança e acreditar no futuro. Ela nos dá força. Ela permite que a gente enfrente os desafios da vida com mais serenidade, com mais otimismo, que a gente sabe que a gente é eterno, que Deus existe. Essa fé fortalece a gente. Ela permite que a gente atravesse as nossas dificuldades, nossas dores, nossas provas e expiações com muito mais segurança. Né? E ela nos dá também o sentido para as dificuldades que passamos. Ela nos fortalece o nosso ser naquele momento de dificuldade. A alegria como um estado de espírito. No Espiritismo, a alegria é vista como um estado de espírito, que pode ser alcançado independentemente das circunstâncias externas. Você pode ser uma pessoa feliz. A alegria é um sentimento que nasce dentro de nós e que podemos cultivar, mesmo quando estamos passando por dificuldade. Difícil, né? Mas tem gente que consegue, viu? Vocês podem ter certeza disso. Mesmo no maior sofrimento, você olha para ele, ele estampa um sorriso no rosto. Né? E tem um semblante de amor, de tranquilidade, mesmo na dificuldade mais severa. Né? Vamos lá. Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, um livro maravilhoso, que eu faço questão de ler aqui para vocês. Essa passagem é de Carita. Ela foi martirizada em Roma. Essa mensagem foi recebida em Lyon, em 1861. O médico a recebeu, tá? Quem a escreveu foi Carita. Momento. Quem quiser saber mais, capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. É o item 13. Chamo-me caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Desta manhã, meu giro habitual, com o coração amargurado, venho dizer-vos: ó, meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas. Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bons que velam por vós, não seriam abandonadas, paciência. Deus lá está, sois dele amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me, e voltavam-me o olho e com os olhos arregalados de espantos. E eu lhes lia no semblante que seus corpos, tirando do espírito, tinham fome, e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Repetia-lhes: coragem, coragem. Então uma pobre mãe, ainda muito moça, amamentando uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava no seio estéril insuficiente alimentação. Alhures vi meus amigos pobres, velhos, sem trabalhos, em consequência sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria, envergonhadas de sua miséria, sem ousarem. Eles nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração túmido de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou, por toda parte, estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso que aqui venho, meus amigos, e vos digo: há por aí desgraçados, em cujas choupanas falta o pão, os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder,
e o mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem, mas, se peço, também dou, e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore de todo vós saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes, e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada temais, eu vos considerei para o caminho da salvação, porque sou a caridade. Lindo, né? Mensagem maravilhosa de Carita. Bom, e o preguiçoso e o maldoso, como é que fica nessa história aí? Tem para todos, né? As interpretações divinas, né? Então a questão, Livro dos Espíritos, 995. Haverá espíritos que, sem seres maus, se conservem indiferente à sua sorte? Não tem gente assim? Tem. Há espíritos que de coisa alguma útil se ocupam, estão na expectativa. Está sempre aguardando em cima do muro, né? Mas nesse caso sofrem proporcionalmente, devendo em tudo haver progresso. Neles o progresso se manifesta pela dor. A dor virá. A gente aprende de duas formas: ou por amor, praticando a caridade, tendo fé no coração. A gente progride. Quando a gente se torna preguiçoso ou é indiferente e não aceita as palavras do Pai, ela vem pela dor. O aprendizado vem de uma forma muito triste e dolorosa, né? Para despertar o espírito. A dor desperta o espírito da pessoa. Ele vem combater o nosso orgulho, nosso egoísmo. A doença nos torna mais humildes, né? Pequenos. Ele vem combater esses males que a gente carrega dentro do espírito. Nessa questão 995, no item A, não deseja esse espírito abreviar seus sofrimentos? Desejam, sem dúvida, mas falta-lhes energia bastante para quererem o que os pode aliviar. Quantos indivíduos se encontram entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? Eu já vi. Tem gente que morre passando fome, mas não quer trabalhar. Ele não gosta do trabalho. Questão 996. Pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições, como é que se explica que haja os que agravam mais ainda as suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram fazendo mal como espírito, afastando-se do bom caminho os homens? Resposta. Assim procede os de tardio arrependimento. Um dia ele vai o quê? Se arrepender. Amargamente. Vai demorar, mas vai. Pode também acontecer que depois de se haver arrependido, ele se arrependa, o espírito deixe de arrastar de novo para o caminho do mal. Ele não quer mais saber do caminho do mal. Por outros espíritos mais atrasantes. Isso também pode acontecer. Então, a nossa energia atrai os nossos obsessores. A nossa energia traz companheiros, vamos assim dizer, que nos afundam cada vez mais. A justiça divina, como é que é? É igual à justiça dos homens? Não, muito longe disso, graças a Deus. Não que as leis do homem não sejam necessárias. À medida que o homem vai evoluindo, elas vão se tornando melhores. Vamos lá. As leis divinas não contemplam exceções nem privilégios, são justas e sensatas. E essas consequências duram tanto quanto a causa que as produziu. No campo moral, a justiça divina se dá da mesma maneira, distribuindo a cada um segundo suas obras, sem intermediários. Ele vai ter que carregar sua cruz. Contudo, é de nos perguntar, como podemos conhecer essas leis? Bastará ouvir a própria consciência, que é onde se encontra esse código divino. Então,
o código divino está plantado dentro da nossa própria alma. No desejo para o próximo que não quer para si mesmo. Isso é o primeiro mandamento, né? E nesse item, igualmente, Jesus se revela o maior de todos os sábios. Numa sentença sintética, resumida, ele ensinou tudo o que precisamos saber para conquistar a nossa felicidade. A cada um segundo as suas obras. Você é o reflexo do que você faz. Assim, se as consequências dos nossos atos são diretas e naturais, podemos promover desde agora consequências felizes para logo mais. Se sofremos as consequências de atos infelizes praticados, basta colher o resultado, sem nos queixarmos da sorte e agirmos com uma conduta ético-moral condizente com o resultado que desejamos obter. Então, como depende de nós o aperfeiçoamento, podemos, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar nossos sofrimentos, como o doente sofre pelos seus excessos, enquanto nos impõe termo final nisso. Não é isso? Se desejamos um futuro mais feliz, busquemos ajustar nossos atos à nossa consciência, que é sempre um guia infalível, porque nela estão escritas as leis de Deus. E se em algum momento surgir a dúvida de como agir corretamente, façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, e não haverá nenhum equívoco com relação a isso daí. Está bem, pessoal? Então, vou deixar aqui uma mensagenzinha para vocês refletirem sobre essa temática, né? Não há evolução sem o livre-arbítrio. A liberdade é essencial para a nossa evolução e é um dom dado a nós por Deus. Ninguém pode tirar. Nenhum político, nenhum padre, nenhum pastor, nenhum mentor, um espírita, um palestrante espírita, uma pessoa dedicada a espírito, pode tirar a nossa liberdade, até de errarmos. O erro também é importante para aprendermos. Somos reflexos de nossas ações, a nossa felicidade, a nossa infelicidade também, a nossa saúde, o nosso trabalho, o bem e o mal que fazemos, etc, etc, etc. Não se esqueça disso nunca. Eu sou uma pessoa infeliz. Eu sou isso, sou aquilo. É tudo consequência de você mesmo. Se você tiver que pagar, vamos assim dizer, pagar entre aspas, aprender, né, por uma coisa que se cometeu no passado, receba de bom agrado, de bom coração, aceite com resignação, não reclame. Graças a Deus que Deus me permitiu que eu melhorasse, Ele está me dando esta prova para eu crescer, para eu me tornar um espírito melhor. Né? Na Terra, a nossa felicidade nunca será plena, esqueçam isso. A gente não é 100% feliz o tempo todo, porém podemos ser mais ou menos felizes já, de acordo com a nossa consciência espiritual. Os mais evoluídos, não se esqueçam, sofrem menos, mesmo perante as dificuldades. Ele não reclama. Aquele que não aceita está sempre reclamando. A felicidade e a infelicidade não escolhem ricos, pobres, bonitos, feios, etc, etc, etc. Ela é indistinta. Ela é de cada um. Tá? O progresso espiritual é inevitável. Cabe nos acelerar ou retardar o seu trajeto. Nós somos, repito, o que fazemos. Fora da caridade não há salvação. O bem que fazemos ao próximo é uma moeda de pagamento pelo mal que cometemos, pelos erros que nós cometemos no passado e estamos cometendo no presente também. Então, a caridade é o nosso perdão. Por isso que Chico Xavier sempre dizia, fora da caridade não há salvação. Não tem mesmo. Enquanto se não praticar a caridade nos dois sentidos, da beneficência e da benevolência, beneficência ajudando o próximo com um pedaço de pão, uma roupa, um agasalho, a benevolência que não precisa ter dinheiro, é um abraço, é um olhar, um sorriso, é o perdão, é a compreensão dos nossos irmãos. Não gosta do que ele faz, você não pode julgar. Né? Esse cara é um criminoso. Legal, é bem que você entende que isso não é bom, mas também não precisa crucificá-lo. Isso cabe a Deus. Nós não temos o poder do julgamento. A nós só compete perdoarmos, como o próprio Cristo perdoou, e sempre está nos dando chance através da reencarnação, para que a gente evolua, que a gente melhore,
e cada dia que passe nos aproximemos mais do nosso Deus maior. Que assim seja. Boa semana para vocês. Em breve nós falaremos sobre os graus de evolução do Espírito para saber onde é que a gente possa se encontrar. Como eu mesmo disse, ninguém é totalmente perfeito, mas ninguém também é totalmente o quê? Ruim. Paz e bem para todos.